Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou o professor Breno Cipriano, graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Ciência Política e atualmente sou residente pós-doutoral pela CAPES no programa de pós-graduação em Ciência Política da UFMG. As acadêmicas estão relacionadas aos estudos feministas e de gênero, como também algumas discussões epistemológicas e teóricas sobre a política, a teoria decolonial e as várias teorias feministas. Sejam bem-vindos novamente neste curso. Após a grave crise pandêmica do Covid-19, estaremos impossibilitados de realizar aulas presenciais até o final deste semestre. Uma mudança fundamental para a vida universitária, claramente, foi a reestruturação e adaptação dentro da universidade para que continuemos nosso trabalho com todos seguros. Então, como uma estratégia de ensino emergencial, optamos por tecnologias da informação e comunicação que são novas práticas para todos nós. Percorreremos juntas, juntos e juntos esse novo caminho, novo para todos nós, com vários erros e acertos, inclusive essa dificuldade para lidar com uma câmera. Mas o que importa para a gente aqui é que estão ocorrendo transformações sociais, políticas e econômicas que impactaram todo mundo, cidadãos e os países também, mas sobretudo e principalmente impactaram as mulheres, e as mais afetadas foram as mulheres negras e pobres. Já aqui, dois conceitos estruturantes que iremos abordar nos próximos vídeos e capítulos dessa unidade, que é o conceito de gênero e o conceito de interseccionalidade. De acordo com Sônia Alvarez, precisamos repensar, a partir dos diversos olhares das mulheres e das diversas perspectivas feministas, essa ideia da engenharia institucional, ao mesmo tempo em que imaginamos os processos, e não só as políticas, que possam promover as mudanças desejadas. Como levar processos de transformação cultural e político articulados dentro e fora do Estado? Sônia Alvarez, 2003. E para entender melhor essa pergunta sobre a conjuntura política, cultural, econômica e social, todas as transformações, seria primordial trazermos as questões para o atual momento em que vivemos, como exemplos que irão esclarecer as teorias que são estudadas. Precisamos compreender e analisar como é a relação entre a pandemia, o contexto atual, as instituições políticas e o Estado, sobretudo as atoras e também os movimentos articulados em torno dessa questão. Os casos de violência doméstica contra a mulher têm aumentado em vários países e no Brasil. Pois é, aqui no país o Poder Judiciário está preparado para atender as denúncias das vítimas, mesmo na quarentena. Compartilhar um mesmo espaço durante as 24 horas do dia com o parceiro é motivo de medo para muitas mulheres, como a que foi atendida recentemente pela coordenadora dos direitos da mulher de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Uma senhora casada há 10 anos, por conta dela ficar acompanhando as orientações do Covid-19 pelas redes sociais, ele achou que ela estava traindo ele, né? E aí ele espancou bastante ela. Fraturou um dedo, o olho ficou bem machucado e ela fugiu para não morrer nas mãos dele. O Ligue 180, que recebe denúncias de mulheres vítimas de agressão, registrou aumento de 9% no número de chamadas entre a primeira e a segunda quinzena de março, quando iniciou o período de quarentena. No Brasil, 9 em cada 10 casos de violência contra a mulher acontecem no ambiente doméstico. Situação que, com o confinamento social, se agrava. São pessoas que dentro das suas próprias casas estão em situação de vulnerabilidade e agora numa situação de ansiedade e incerteza bastante complexas, se veem ainda mais presas nesse ambiente que é um ambiente que as coloca em perigo. O fenômeno se repete em outros países do mundo. Ontem, a Itália registrou o assassinato de uma jovem estudante de medicina pelo parceiro no período de isolamento social. Na Argentina, pelo menos 6 mulheres e meninas foram mortas nos primeiros 9 dias de isolamento. O movimento Nenhuma a Menos convocou um barulhaço para a tarde de ontem para exigir medidas de proteção. O governo da Espanha aprovou um decreto nesta terça-feira que permite a utilização de hotéis por mulheres vítimas de violência. A mesma medida será implantada na França, que teve aumento de 32% nos abusos domésticos. Por mais desafiador que seja denunciar o agressor, agora próximo em tempo integral,
é preciso buscar ajuda. A justiça segue funcionando, inclusive com facilitação nos pedidos de medidas protetivas disponibilizados pela Defensoria Pública de São Paulo, que flexibiliza a exigência do registro de boletim de ocorrência. Equipamentos como a Casa da Mulher Brasileira, na capital paulista, continuam em operação. Lançada no último dia 24, a plataforma Justiceiras auxilia mulheres em situação de violência doméstica durante o período de quarentena. Revelou que no Brasil as mulheres são as mais vulneráveis durante a pandemia do coronavírus. Muitas estão na informalidade e são, em grande maioria, a principal fonte de renda das famílias. Para piorar, ainda há a violência doméstica. Nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, histórias de quem perdeu emprego e renda se multiplicam. Quando eu estava trabalhando, chegava no final de semana, eu fazia minha feira, e minha geladeira não estava cheia, farta, mas também não estava faltando. Agora fica assim, só água e algumas coisinhas aí tem que dar. Porque a gente começa a ficar preocupado. Porque assim, pra gente pode faltar tudo, né? Agora pros filhos não pode não. A situação é parecida nas periferias de São Paulo. Em Paraisópolis, muitas famílias já sofrem com a falta de dinheiro. Os meus patrões pediram para ficar em casa e sem renda nenhuma durante esse tempo que eu já estou em casa. Já estou para 15 dias em casa, então a situação está difícil, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. As mulheres de baixa renda estão mais sujeitas aos efeitos da redução da atividade econômica, já que a maioria delas trabalha na informalidade. Segundo o Instituto Locomotiva, 72% das mais de 5 milhões de mães que vivem em 260 comunidades no país afirmam que a alimentação da família ficará prejudicada pela ausência de renda. 73% dizem que não tem nenhuma poupança que permita manter os gastos sem trabalhar. 8 em cada 10 entrevistadas dizem que a renda já caiu por causa da pandemia. O grande desafio no combate ao coronavírus nas periferias do Brasil é garantir a saúde das pessoas que moram nas favelas e periferias, sem que com isso elas tenham que abrir mão da sua renda, de conquistar aquele prato de comida para dentro das suas famílias. A única forma de fazer isso é através de um amplo trabalho de distribuição de renda. Além do fator econômico, essas mulheres têm mais chances de sofrer violência doméstica durante o período de afastamento social, porque muitas vezes são obrigadas a conviver por mais tempo com o agressor. Desde o início da quarentena, as ligações para o Disque Denúncia contra a Mulher do governo federal aumentaram 9%. Em São Paulo, para proteger as mulheres nesse período de pandemia, a Delegacia Eletrônica começou hoje a registrar casos de violência doméstica. As mulheres se virando para garantir o ganha-pão, sem muitas vezes o auxílio do homem nas tarefas domésticas, acaba sendo vista pelos seus companheiros como alguém que está lá simplesmente para servi-los. E quando isso não acontece, ela acaba sendo vítima de uma violência contra a mulher. Desde quando a política formal e por muito tempo dominada por homens, burgueses, brancos e heterossexuais, passou a se importar com a condição de opressão sofrida pelas mulheres? E a partir das notícias apresentadas, procuraremos também responder outra questão. Essa política e as formas de articulação, atuação, são efetivas como políticas emancipatórias para as mulheres e para os homens?